Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o perigo está aqui. A gente precisa manter o nosso coração perto de Deus. A nossa parte é trazer o nosso coração para perto de Deus. Maldito. Uma pessoa maldita, ela é maldita. Por quê? Porque ela se aparta o seu coração do Senhor e começa a confiar no homem. Quer dizer, a gente deixa de buscar a Deus, mas a gente começa a confiar no homem. E o homem é falho. Uma hora o homem vai falhar comigo, com você, porque todo ser humano é falho. Então é a razão de ter muita gente frustrada, muita gente decepcionada. Então nós precisamos trazer o nosso coração para o Senhor, fazer esse esforço, né, para a gente não viver embaixo de maldição. Faz da sua carne mortal o seu braço e aparte o seu coração do Senhor. O que é se apartar? Se afastar. Né? Você se afasta do Senhor, você se separa do Senhor por causa de pessoas. E nós não podemos se separar de Deus por causa de pessoas. Se a pessoa não quer buscar Deus, ninguém é obrigado. E nós não podemos empurrar Deus na goela das pessoas. Mas nós não podemos apartar o nosso coração por causa de homens. O braço do homem é curto, ele vai te socorrer um pouquinho, ele vai te socorrer a primeira, a segunda vez, a terceira vez, ele não atende mais o telefone, porque o negócio fica meio enjoativo. O homem é assim, é da natureza do ser humano. Então, nós precisamos trazer o nosso coração de volta para o altar de Deus, com arrependimento, deixar a incredulidade de lado, né? E nós precisamos trazer o nosso coração para o altar. O 6, por que será como arbusto solitário no deserto? Tem muita gente em depressão, é um arbusto solitário, uma plantinha que cresce no deserto, a cabra come, mas ela não desenvolve nada. Uma plantinha rasteira. Então, às vezes, a nossa vida fica assim, a gente fica meio solitário, a gente fica no deserto, fica uma plantinha rasteirinha, comida de cabra, porque a gente não busca Deus. E essa é uma depressão espiritual. Pode ir no médico, ele vai dar remédio, vai dar um monte de coisa e não resolve. Por quê? Eu preciso trazer o coração para a presença de Deus, para que esse vazio, essa tristeza vá embora. E ele fala no 6, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará em lugares secos no deserto e terra salgada e inabitável. Então esse é o fruto, o destino. Esse é o destino da pessoa que não confia em Deus. É morar no deserto, é ser uma pessoa solitária, é morar num lugar inabitável, é morar em terra salgada. Então nosso destino, se a gente se apartar do Senhor, começar a confiar nos homens, deixar de fazer as coisas de Deus por causa dos homens, então nosso destino vai ser esse. Então não tem homem que vai nos livrar, só Deus. Mas nós precisamos renovar nossa aliança com o Senhor, trazer o nosso coração de volta para o altar de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então é diferente do bendito. O bendito é aquele que confia no Senhor. Pode vir um ano da sequidão, ele não vai ficar perturbado e ele vai dar fruto. Não sei se você conhece gente que é perturbada por causa do Lula. Toda hora que você encontra, eu mando a mensagem, é o Lula, é o Lula, é o Lula, é o Lula, é o Lula. Não sai do Lula, que perturbação maligna, é só o Lula. O diabo já existia antes do Lula. Né? Aí veio ele substituir. Veio ele para dar uma força para ele. Mas é só Lula, Lula, Lula. Veio, ele estava pouco, ele falou, bom, vamos ajudar ele. Então, assim, irmão, eu vejo pessoas só falam em Lula e doença. Só isso, não conversa outra coisa, não lê outra coisa, não vê outra coisa. A conversa é só isso. Eu vou conversar, mandar mensagem para ele, já vem. Sabe aquelas mensagens que você quer que acabe logo, que você já sabe que vai ser o teor?
É só doença, o Lula e só isso. Então, nós não precisamos recear quando vier o calor. Deus vai nos abençoar. Deus é o nosso refrigério. Nós vamos ser benditos porque nós não vamos deixar o nosso coração se afastar, nem se apartar, nem se separar de Deus. Vamos manter o nosso coração firme, resgatar o nosso coração para Deus. Esse nosso coração, por acaso estiver doente, precisa ser cuidado. Nós vamos cuidar do coração. Mas vamos, essa é a nossa parte, trazer o nosso coração para a presença de Deus, para a gente se tornar uma pessoa bendita, porque o destino do bendito é esse. Não receia quando vem o calor e a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então nosso destino vai ser esse, porque nós não vamos apartar o nosso coração do Senhor. Mateus 24, do 1 ao 3. Ele fala assim, o sermão profético à destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Jesus está numa cidade, os discípulos se aproximam dele, os discípulos estão encantados com a construção do templo. O templo era todo de mármore, era todo marmorizado. O templo tinha ouro, o templo tinha prata, tinha coisas de bronze. Então era uma construção muito bonita. E os discípulos estão fascinados com aquilo. Imediatamente Jesus fala para eles, isso tudo vai cair, isso tudo vai ser derrubado. Não vai ficar pedra sobre pedra. Qual é a lição para nós? Não adianta a gente se encantar com o mundo. Isso aqui é um sermão escatológico que vai acontecer no futuro. Jesus já estava predizendo o que ia acontecer no futuro. No tanto que 70 anos depois, o templo foi tomado por Roma. Um general chamado Tito pôs fogo no templo, destruiu o templo. Então, o que acontece? Não adianta a gente ficar fascinado com o mundo. O diabo quer apartar o nosso coração de Deus. Ele quer colocar coisas fascinantes na nossa vida. E tem muita gente triste, e vamos falar de igreja, porque ainda não se tornou multimilionário. É só pregação de dinheiro, 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 dinheiro. O que acontece? Se você não conseguir todo esse dinheiro, daqui a pouco você vai ficar frustrado, decepcionado, decepcionada, porque você não ficou rico nem rica. E a gente começa a ficar fascinado com as coisas, até com o ensino, deixa a gente fascinado. Mas toda essa estrutura, ela vai cair. Jesus falou, não fique fascinado com nada do mundo. Templo marmorizado, aquela coisa bonita, aquela coisa linda, mas aquilo vai cair. Todas as estruturas do mundo vão cair. Então, se a gente tem alguma estrutura dentro da gente, que aquilo está fascinando a gente, isso vai ser derrubado. Isso vai cair por terra. Então, a gente tem que estar em Deus, trazer nosso coração para Deus. A gente não pode separar o nosso coração de Deus. Então, daqui a pouco nós estamos acreditando em tudo que é estrutura. Nós estamos acreditando em tudo que se falam. Nós não conseguimos discernir as coisas, pensar. Então eles ficaram fascinados com o templo. No versículo 2, ele porém disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles estavam presos a uma estrutura, fascinados com a estrutura do mundo. Quando Jesus voltar, até as estrelas vão se derreter, até a estrutura do céu vai cair. Todas as estruturas vão cair. A única coisa que vai permanecer é Jesus. Então nós não podemos ficar fascinados com nada desse mundo. Nada pode fascinar. Deixar a gente fascinado a ponto da gente apartar o nosso coração de Deus. Então precisamos fazer as coisas assim, precisamos realizar assim. Mas não podemos acreditar que toda essa estrutura aqui, esse mundo é ilusório. Tudo é uma ilusão.
O que mais fascina o ser humano, uma delas, o dinheiro. A gente tem vontade de ter coisas. A gente tem vontade de possuir coisas. Casas, carros, a gente tem vontade de tudo isso. Mas tudo isso é uma fascinação, é ilusório também. Claro que a gente deseja, mas tem que ser um negócio controlado. Né? A gente tem que controlar essas coisas. Então a estrutura do templo foi destruída depois que Jesus falou isso. Roma tomou conta de Jerusalém, destruiu, pôs fogo no templo, como Jesus havia falado, e ele estava falando do futuro, e no futuro aconteceu. Hoje nós estamos falando do futuro. E o futuro vai acontecer, todas as estruturas serão abaladas. A única coisa que vai permanecer na nossa vida é Jesus. Então não adianta a gente se fascinar com coisas, se fascinar com pessoas, se fascinar com coisas. Teve uma cantora que veio cantar, se ela é cantora, vem cantar, né? Por aí, né? Ela veio para o Brasil, eu nem conhecia, a primeira vez que eu ouvi falar dela, ó. Tem gente de 24 horas na fila, dormindo, no frio, para assistir o show da cantora. Ela veio, aí foi tão bom que repetiu de novo. Mas está difícil ainda deles conseguirem ingressos. Ingresso, a mocinha foi entrar, ela tinha 20 mil na frente dela. O menos que tinha, que ela colocou diversos, eu não sei como é que chama, diversos aplicativos para comprar o ingresso. Ela achou um... Como é que é? Isso, ela mesma, a Taylor, nossa amiga. Aí ela colocou lá diversos negocinhos para comprar o ingresso. Ela falou, achei um aqui que tem menos gente, tinha 20 mil. Ou menos. Então, nós não podemos se fascinar com pessoas. Né? A gente não pode se fascinar com pessoas nem com nada, porque toda essa estrutura vai cair, essa estrutura é passageira. Então Jesus falou, não fique fascinado. O que você está vendo hoje que é tão maravilhoso, tão formoso, isso vai virar pedras, vai virar pó. E estava falando exatamente do futuro, o futuro chegou e nós estamos falando do futuro, né? Para a gente tirar toda a fascinação do nosso coração, não se fascinar por ninguém, por pessoas ou por qualquer estrutura, que isso vira pó. Gênesis capítulo 39, versículo 7. Ele fala assim, ó. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo isso tem que passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecado contra Deus? E José está na casa do Potifar, e ele está fazendo o serviço dele, e a mulher do Potifar queria ter um caso com José. E como você conhece a história, José recusou essa proposta. Primeiro que tinha o diabo por trás. O diabo colocou uma mulher na frente do José, e a mulher do líder naquela época não era uma mulher feia. Era uma mulher rica e bonita. E o diabo, para tentar intervir no plano de Deus, pôs na frente do José uma mulher bonita e rica. E o José era inteligente. E tem gente que gosta de gente inteligente. E o diabo aproveitou tudo isso e ofereceu para José a mulher. E José recusou aquela situação. José não quis. José não se apartou o coração dele do Senhor. No tanto que é uma conversa entre homens, mas ele fala assim, como eu faria tamanho mal contra Deus? E é uma conversa entre homens.
Mas ele sabia que o primeiro pecado seria contra Deus. E que o diabo luta para tirar a gente do foco. Você está no foco, o diabo vai lutar para tirar você do foco. E o diabo não manda só ferida. Ele manda a mulher bonita, manda um homem bonito. Ele não manda só ferida e doença. Então ele queria tirar o José do foco. Mas José não saiu do foco. Ele segurou seu coração. Ele não apartou seu coração de Deus. No versículo 10, falando ela a José todos os dias, não lhe dando ele ouvido, para se deitar com ela e estar com ela. Aí um dia José vai lá, ela agarra o José deixa a capa dele, corre, ela fala que o José tentou agarrar ela e José é preso. Mesmo fazendo o bem, José foi preso. Não tinha ninguém para provar, ninguém viu. Mas fazendo bem, José foi preso. Ele não se apartou do seu coração do Senhor. Porém, ele sofreu muito. Por causa disso, ele quase morreu e ficou preso 2 anos. Ele só não morreu porque o Potifar não acreditava muito na história. Senão ele teria morrido já, de primeira. Mas como o Potifar não acreditava muito na história, ele aguardou um pouquinho a vida do José. Por isso que ele não morreu. Ficou 2 anos preso por conta disso e sofreu muito. Mas entrou numa situação que ele crescia. Quanto mais ele sofria, mais ele crescia, porque ele sofria, mas estava em obediência a Deus. Até se tornar o governador do Egito. Então, quanto mais ele sofria, mais crescia. É diferente de sofrer pelo pecado. Pecado, quanto mais você sofre, mais você desce. A diferença. Então a marca de José era essa. O diabo queria roubar aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Como mandou a mulher do Potifar. No versículo aqui, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Segundo Samuel 11, Davi comete um adultério com Betseba. Discorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, destruir os filhos de Amon e sitiar o Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, disseram Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias. Então enviou a Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e se deitou com ele, tendo ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa, a mulher concebeu. E mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi cometeu um adultério, um assassinato, mandou matar o marido da mulher. O que aconteceu? Davi não perdeu a guerra para os filisteus, mas perdeu a guerra para a carne, perdeu a guerra para os sentimentos. E entregou o seu coração para o diabo, entregou para o mundo. E nós não podemos perder a nossa batalha por causa de sentimentos. O que eu estou sentindo, eu vou fazer. Porque eu vi, eu vou fazer. E nós não podemos perder a batalha, entregar o nosso coração para o mundo e para o diabo. Deus tem um projeto na nossa vida. Então nós precisamos trazer o nosso coração para o altar de Deus. Nós precisamos trazer o nosso coração, resgatar o nosso coração para o altar de Deus. Não podemos separar o nosso coração do altar de Deus. E aí, depois disso aí, Davi viveu uma vida só de amargura. Perdeu a família, perdeu filhos, foi perdoado por Deus, mas a vida era uma vida só de amargura. José sofreu, mas cresceu. Davi pecou e sofreu, Deus perdoou. Teve a vitória, mas foi uma vida amarga.
Foi uma vida triste, amarga. Então vamos voltar ao nosso coração